Bom dia, a paz do Senhor Jesus para os irmãos. Estamos aqui mais uma manhã para falarmos da palavra de Deus. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar. Eu orei, pedi ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco, né? Aí eu orei e a palavra que o Senhor me deu foi uma palavra no livro de Ezequiel. Ezequiel, né? No capítulo 8. Ezequiel, no capítulo 8. E eu estudei essa palavra e às vezes, nossa, mas é uma palavra do Antigo Testamento. No livro de Romanos está escrito que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Quer dizer, nada na Bíblia está escrito em vão, né? Tudo é para o nosso ensino. E quando disse aqui, no livro de Ezequiel 8, é uma visão que Deus deu a Ezequiel. Louvado seja Deus. Tanto que ele vem falando, o Espírito do Senhor pegou Ezequiel pelo cabelo e falou: eu vou te mostrar o que eles estão fazendo, Ezequiel, lá no meu templo. E levou, o Espírito foi levando, o Espírito do Senhor foi levando Ezequiel para o templo, para mostrar o que estava acontecendo dentro do templo, e o que estava acontecendo não estava agradando a Deus dentro do templo. E Ezequiel, Deus levou ele ali. Quando ele chegou ali, ele fala assim, o Espírito de Deus, né, fala, né, com Ezequiel e disse: Filho do homem, vês o que estão fazendo? A grande abominação que a casa de Israel faz aqui, para que eu me afaste do meu santuário. Então, eles estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus dentro do santuário, né? Eles tinham idolatria dentro do santuário. E aquilo não estava agradando a Deus, né? E Deus chamou o profeta e mostrou ao profeta o que estava acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. E disse, e foi levando mais. E aqui eram 25 homens, tinha um lugar que era um lugar assim mais escondido, né? E tinham 25 homens consagrados para adorar a Deus, mas eles estavam adorando deuses estranhos, né? Olha para você ver. Louvado seja Deus. E eu fiquei, Senhor, o que o Senhor quer nos falar nessa manhã? Irmãos, nós devemos estar atentos. Por quê? Israel foi levado cativo, né? Sempre foi por causa da idolatria, por abandonar a Deus e servir a deuses estranhos. Nesse tempo, esse povo estava fazendo abominação dentro do templo. A palavra diz que era dentro do templo que eles faziam abominações contra Deus. Então, o Espírito do Senhor está virado com a abominação. Abominação é como se fosse uma coisa que Deus tem nojo, né? E esses homens, né, que eram separados para adorar a Deus. Imagina, quem é separado para adorar a Deus, de repente está fazendo uma coisa totalmente contrária. Abandonar a adoração verdadeira, o verdadeiro Deus, e adorar ídolos, e adorar deuses estranhos. Nós sabemos que sempre Israel pecou nessa área de abandonar ao Senhor e adorar outros deuses. Foi sempre a causa do cativeiro deles, de não se renderem à vontade de Deus e fazerem a vontade de estar indo atrás após outros deuses. Louvado seja Deus. E o que isso você pode dizer, missionária, tem a ver conosco?
Porque está escrito que tudo que está escrito está para o nosso ensino. Está escrito que é para o nosso ensino. Qual é o nosso ensino? Nós não podemos deixar Deus para estar fazendo a nossa própria vontade. Se você deixar a Deus para estar fazendo a sua própria vontade, você estará fazendo uma idolatria. Às vezes as pessoas pensam que idolatria é adorar uma imagem de escultura, mas abandonar a vontade de Deus para fazer sua própria vontade também é uma idolatria. E esses homens aqui, que eram consagrados, né? Eles eram separados para estar adorando a Deus, eles estavam fazendo abominações. A palavra que fala, o que eles fazem é abominação, Ezequiel. E Deus foi mostrando ao profeta, né? Que eles estavam fazendo ali abominações e que o Senhor, em vez deles adorarem ao Senhor, ele estava adorando deuses estranhos. E essa visão, que, como eu disse para os irmãos, era uma visão que Ezequiel estava tendo, que o Senhor levou, em visão, o Senhor levou o profeta dentro do templo. Então, eles adoravam deuses estranhos. Eles não eram pessoas comuns, né? Eles não eram as pessoas que iam adorar a Deus. Eles eram pessoas separadas para adorar a Deus. Eles eram líderes, eles eram sacerdotes. Louvado seja o nome do Senhor. E por causa disso, a glória de Deus, ela se afastou do templo. Em segundo lugar, eles acreditavam. Eles faziam essas coisas dentro do templo, os irmãos, e acreditavam que Deus não estava vendo, que Deus não estava contemplando. Esse é um mal da maioria quando as pessoas pecam. Eles não creem que Deus está vendo o que ele está fazendo, né? O Todo-Poderoso, ele está sempre atento, né? Com os olhos dele está sempre atento. E eles ali, eles não acreditavam, né? Que Deus estava, que estava acontecendo, que eles estavam adorando a outros deuses, né? E a abominação que estava acontecendo ali, pior era essa. Era porque eram pessoas separadas. Separadas, não eram qualquer pessoa, mas eram pessoas separadas para estar pregando a verdade, falando a verdade. Estavam cometendo idolatria, né? Abominação, coisa abominável. Irmãos, o que nós tiramos para nós? Para nós tiramos que hoje nós temos que estar atentos, nós temos que estar ligados, porque, como eu disse, tudo que está escrito para o nosso ensino. Nós temos que ficar atentos, né? Não mudou, as coisas não mudam, as coisas se repetem, elas se repetem, né? Então, nós temos que ficar ligados com homens e mulheres que pregam a palavra, mas eles não vivem a palavra que eles mesmos pregam, né? Antes, escondido, fazem abominações, coisas que Deus está abominando. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Essa palavra é uma palavra de Ezequiel. Louvado seja Deus. O profeta foi levado a ter essa visão abominável. E ele foi levado mais, quando o Espírito levou ele mais lá para dentro, ele viu na parede figuras como de animais, né? De bichos, estavam todos na parede. Volta a falar. O que isso tem a ver? Isso deixou o Senhor extremamente, deixou o Senhor, como se posso dizer, irado, porque não se falava, não estou falando que eram homens normais, mas eram sacerdotes. Louvado seja Deus.
que nós, nessa manhã, nesse dia, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado com quem nós estamos ouvindo, com as pessoas que estão com a mão sobre a nossa cabeça, né? Nós temos que tomar cuidado. Quem são essas pessoas? Porque aqui os sacerdotes estavam pecando. Aqui os sacerdotes estavam desagradando a Deus. Eles entristeciam a Deus com essas práticas. E nós temos que ficar atentos, amados. Atentos, porque a responsabilidade é pessoal, né? A responsabilidade é pessoal. Que você fique atento com a sua vida, que você saiba fazer um bom julgamento, né? Você mesmo, pedir a Deus que nós temos que julgar todas as coisas, né? Mas que você possa julgar direito e fazer escolhas certas e não fazer coisas que venham entristecer a Deus. Que, na verdade, aquilo que nós achamos que Deus não está vendo, Deus está vendo sim. E há muitas das vezes, amado, as pessoas fazem as coisas e pensam, Deus não fará nada. E, na verdade, Deus já está fazendo. Deus, às vezes, só está dando a chance para quem está fazendo errado. Quem sabe ele se arrependa e faça o certo, né? Porque Deus, ele sempre dá essa oportunidade para a gente. Mas que hoje você aprenda, que nós venhamos aprender nesse livro, que o Senhor, ele detesta a idolatria, né? E a idolatria é tudo que rouba a nossa adoração ao Deus verdadeiro. Como aqui eles faziam idolatria dentro do templo. Então, tudo que tiver roubando a sua adoração ao verdadeiro Deus, que você venha tomar cuidado e não deixar que nada roube a sua perfeita adoração a Deus, ao Deus verdadeiro. Adore sempre ao Deus verdadeiro, com a sua consciência limpa, sã na presença dele. E ele vai estar recebendo a sua adoração. E livre-se de tudo porque muitas das vezes fazemos as coisas, eu estou falando de uma maneira real, as pessoas fazem as coisas por uma religiosidade e não está agradando a Deus. A religiosidade não agrada a Deus, né? Hoje, segundo o livro de Romanos, está escrito no livro na verdade, na carta do apóstolo Pedro, que nós somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Todos. Nós temos obrigação de apresentarmos a nossa adoração perfeita a Deus, amados. Nos livrar de todo embaraço do pecado que nos rodeia tão de perto e dar a Deus a perfeita adoração que Ele merece. Em nome de Jesus. É isso que o Senhor mandou trazer a vocês. Como sacerdotes e sacerdotisas do Deus vivo, vamos prestar a Ele uma perfeita adoração e nos livrar de toda a idolatria. Amém? Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus.